Fala, alunos, tudo bem? Então, no quinto vídeo, iremos continuar o estudo da dilatometria, porém resolvendo as questões 14 a 16. Vamos lá. Uma barra de chumbo é aquecida de modo que seu comprimento varia de 0,01 centímetros graças a uma variação de 10 graus Celsius. Calcule o comprimento inicial da barra de chumbo, dado coeficiente de dilatação 27,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então vamos lá. Eu quero saber, nesse caso aqui, qual o comprimento inicial desta barra. Eu sei que ela está variando aqui 0,01 centímetros. Isso quando há uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Com coeficiente 27,5 vezes 10 a menos 6. Aplicando a fórmula, ΔL igual a L0 alfa delta θ. ΔL, vou escrever em notação. 1 vezes 10 a menos 2 igual L0. L0, estou procurando 27,5 vezes 10 a menos 6 vezes 10. 1 vezes 10 a menos 2 igual 27,5 vezes 10, 275 vezes 10 a menos 6, L0. L0 vai ser igual então a quanto? A 1 vezes 10 a menos 2 divididos por 275 vezes 10 a menos 6. 1 dividido por 275 dá 3,63 vezes 10 a menos 3. Porém, além disso, olha só, aqui eu tenho menos 6. Quando eu transpuser ele para cima, ele vai ficar positivo. Menos 2 mais menos 2 mais 6 dá 4. Então, fica vezes 10 a 4. 3,63 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a 4. 3 e 4 vai dar, então, 3,63 vezes 10 elevado a 1. Ou seja, 36,3 centímetros, que foi a unidade que o problema começou para a gente. A questão 14 finaliza aí. Qualquer dúvida, pausem o vídeo e retornem nela. A questão 15. Um fio de alta tensão é feito de cobre e tem comprimento de 25 metros durante um dia ensolarado de temperatura 37 graus Celsius. Calcule o comprimento que ele terá em uma noite fria de 10 graus Celsius. Então vamos lá. Comprimento inicial 25 metros. Temperatura inicial 37. Temperatura final 10 graus Celsius. Coeficiente 16 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E ele quer saber, então, qual será o comprimento final nesta noite de fria. Primeiro, eu tenho que encontrar, então, a variação do comprimento para depois descobrir o comprimento final. ΔL igual L0 alfa delta θ. ΔL 25 vezes 16 vezes 10 a menos 6 vezes, notem agora, 10 menos 37. ΔL
25 vezes 16, 400. 400 vezes 10 a menos 6, vezes 10 menos 37. Por que 10 menos 37? Porque a temperatura final seria uma noite fria. Então, quanto que vai diminuir de comprimento? Vai ter uma diminuição na temperatura também. Então, vou ter um valor negativo de menos 27. ΔL igual 400 vezes 27. Eu tenho 10.800 negativos. Isso ainda vezes 10 a menos 6. ΔL igual. Tenho aqui, tem que andar com a vírgula 6 casas. Porém, o que eu tenho só 5 algarismos. Então, eu vou ter que fazer 0,0 108 metros, que foi a unidade trabalhada. Negativos. Se inicialmente estava com 25 metros, para quanto que vai este fio? Simples, basta resolvermos uma subtração. Então, tem um comprimento aproximado de 24,9892 metros. Notem que teve uma variação quase que insignificante, porém, houve uma variação de comprimento, teve uma contração. A questão 16. Nadisperto da Silva saiu para comprar 10 varas de vergalhão de aço, em um dia que fazia 40 graus Celsius à sombra. Nesse dia, o comprimento das varas era de 12 metros cada. Ele pagou R$240 por tudo. Entretanto, no dia em que foi usar as varas de aço, elas estavam a uma temperatura de 15 graus Celsius. Qual o prejuízo em reais de Nadisperto? Dado coeficiente de dilatação 12 vezes 10 a menos 6. Então aqui, vamos lá, informações úteis do problema. Eu tenho aqui o comprimento inicial da barra, 12 metros. A temperatura inicial que foi comprada, 40 graus Celsius. Temperatura utilizada, temperatura final, 15 graus Celsius. Isso com coeficiente 12 vezes 10 a menos 6. Celsius a menos 1. Vamos lá então. Qual seria a perda no caso, por vara aqui? Como que eu vou calcular? ΔL igual L0 alfa delta θ. ΔL 12 vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes 15 menos 40. ΔL igual 144 vezes 10 a menos 6 vezes menos 25. ΔL 144 vezes 25 dá 3.600. Então, menos 3.600 vezes 10 a menos 6. Olha só. Aqui, então, 3.600. Vou andar com a vírgula aqui para ficar mais fácil depois de resolver o meu cálculo. Tem que adicionar 2 aqui, por causa que são 6 casinhas que eu tenho que andar aqui. Então, esta barra, que inicialmente tinha 12 metros, ela passou a ter
0036 4 6 9 9 11. Isto daqui em metros. Só que notem, eu tinha 120 metros de vara. Por 120 metros de vara, eu paguei R$240. Só que agora eu tenho apenas 119,964 metros de vara. Quanto que eu deveria ter pago então? Um valor X. 120, eu paguei 240. Vamos multiplicar cruzado aqui. Vamos lá. 119,964 vezes 240 vai dar 28.791. 191,36 igual a 120 vezes x. X igual 28.791,36 dividido por 120. X vai ser igual a 239,928. Então, quanto que eu vou ter de prejuízo? 240 menos 239,928. 2, 7, 0, 0, 0, 0. Tendo prejuízo de 0,07. No caso, seria então um prejuízo aí de 7 centavos, aproximadamente. Tá bom? Com isso, a gente finaliza então a quinta parte da resolução de atividades relativa à dilatometria. Qualquer dúvida, pausem o vídeo. Comentários também, podem comentar aí, surgindo alguma dúvida pertinente às questões e relativas ao conteúdo. Bons estudos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.